Olá, tudo bem com você? Eu sou o professor João Cláudio Rufino e estamos aqui firmes e fortes no nosso canal, postando vídeos praticamente todos os dias. Quero te dar as boas-vindas para você que está chegando hoje aqui e para você, claro, que tem nos acompanhado a cada semana, a cada dia com um novo estudo bíblico. Esse canal tem justamente o intuito de levar até você o conhecimento bíblico mais profundo. E o texto de hoje é um texto bastante interessante, embora muito curto. Ele é tirado lá de Marcos, capítulo 8, versículos 11 até o 13. É o momento em que os fariseus chegam diante do Senhor num ato de provocação e pedem-lhe um sinal. Como é que isto se processa dentro da narrativa deste evangelho e qual é a resposta que Jesus dá a este pedido? É isto e muito mais o que você vai aprender ao longo desse vídeo. Mas antes, eu quero te pedir que você possa compartilhar, que você possa curtir, que você possa deixar aqui embaixo os seus comentários, porque isto é muito importante para que o nosso canal seja levado para mais pessoas, beleza? Então conto com você. Vamos, sem mais delongas, ler o texto que diz assim: Saíram os fariseus e começaram a discutir com ele. Para pô-lo à prova, pediam-lhe um sinal vindo do céu. Suspirando profundamente em seu espírito, ele disse: Porque esta geração procura um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração nenhum sinal será dado. E deixando-os, embarcou de novo e foi para outra margem. Bom, nós estamos aqui, pessoal, diante de 3 versículos que estão organizados em 2 partes. A primeira parte é o versículo 11, que é justamente o pedido dos fariseus por um sinal, e depois a negação que Jesus faz em relação a esse pedido nos versículos 12 até o 13. O que está em jogo aqui? O versículo 11 tem o seu início com saíram os fariseus. Ora, aqui nós estamos diante de mais um momento no qual os fariseus são apresentados em alguns momentos junto com os escribas como oponentes de Jesus. Nós temos isto, por exemplo, lá no capítulo 2, versículo 16. Também eles aparecem com os herodianos, que são aqueles que eram seguidores fiéis de Herodes e dos seus familiares, no capítulo 2, versículo 24, no capítulo 3, versículo 6. E é muito interessante perceber que geralmente os fariseus vão aparecer em momentos de disputas legislativas, disputas legais, ou seja, disputas referentes à lei. E aí, pessoal, aqui mais uma vez isto vai aparecer, ok? Bom, e o texto diz: e começaram a discutir com ele. Ora, Marcos utiliza o verbo começar várias vezes. E muitas vezes ele aparece com uma nuance de uma quebra no tempo, de uma quebra dentro de um processo narrativo, que é justamente o que ocorre aqui. Porque se nós voltarmos um pouquinho aquilo que está antes desse texto, nós temos a multiplicação dos pães, a segunda multiplicação dos pães dentro desse evangelho. Então há aqui uma quebra dentro deste processo narrativo, ok? Então aqui é isto o que ocorre. Depois, ele coloca que eles começaram a argumentar ou a discutir com ele. E esse verbo sisetem, discutir, em grego, tem uma conotação de disputa
entre grupos ou disputa dentro de um grupo, tá bom? Isso vai aparecer no capítulo 1, versículo 27, capítulo 9, versículo 10, capítulo 9, versículo 14 e no versículo 16. E no capítulo 12, versículo 28. Então, neste caso aqui, o que está em jogo é justamente que os fariseus querem disputar com Jesus. E aí o texto mostra para nós qual é a intenção. Eles buscavam colocá-lo à prova. Esse dado é muito interessante, por quê? Porque a sentença aqui no grego consiste numa série de verbos particípios, sem conjunções. E isso tem o efeito, tá certo? De trazer de modo mais profundo o leitor à atenção do verbo procurar. Aí você fala assim, mas João Cláudio, não aparece o verbo procurar aqui, aparece no grego. Então, para pô-lo à prova, em grego é zetuntes para o tu semeiam apoto urano, não é? Que aí já é a continuidade. Aparece aqui, não é? Para pô-lo à prova ou procuravam pô-lo à prova, tá bom? Esse dado é muito interessante. Por quê? Porque justamente esse verbo procurar, ele vai aparecer dentro do Evangelho de Marcos, o verbo zetem, com uma conotação de hostilidade. Então, capítulo 8, versículo 12, versículo 18, capítulo 12, versículo 12, capítulo 14, versículo 1, 11 e 55. Tá bom? Então, aqui o autor quer enfatizar esse verbo, o verbo procurar. E aí, o texto ele é muito interessante porque eles procuravam colocar Jesus à prova. E aí, pessoal, dentro do Evangelho de Marcos, esse teste relacionado a Jesus, ele é bastante constante. Ele é bastante constante. Os oponentes do Cristo vão fazê-lo, vão testá-lo, bem como também, nesse sentido, o próprio Deus vai testar Jesus. Lembra, testar, provar é diferente de tentar, ok? Esse dado é bastante interessante, mas isso vai aparecer. Isso é parte da cristologia de Marcos. Isso aparece no capítulo 1, versículo 13, capítulo 14, versículos 32 a 42, ok? E aí, como é que era esse teste? Como é que era essa prova? Eles pediam-lhe um sinal vindo do céu. Ora, tanto no grego clássico quanto no grego koiné, o termo sinal é o termo semeion, e ele se refere justamente a uma marca que pode ser vista, que pode ser assistida, digamos assim. Então, nesse sentido, o sinal aqui, não é, tem justamente esta nuance. Eles queriam ver alguma coisa. Eles queriam enxergar alguma coisa. Tá bom? E aí, pessoal, é muito interessante como a construção justamente é feita dentro desse evangelho, não é? Por quê? Porque esses sinais que são visíveis, eles são associados por Marcos como sinais dos falsos profetas. Exatamente, esse é um termo relacionado a falsos profetas. Lá no capítulo 13, no versículo 22, naquele sermão escatológico que Jesus faz dentro do Evangelho, ele diz assim: pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais. Olha só, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Olha que dado interessante. E aí, é um sinal vindo de onde? Do céu. Vindo do céu. E aí é muito interessante que o texto, ele
ele faz essa referência preparando também para um outro momento desse sermão escatológico que eu acabei de ler, de Marcos, no capítulo 13, porque nos versículos 22 a 26, os sinais no céu eram sinais relacionados ao fim dos tempos. Olha que dado interessante. Então eles queriam um sinal visível que pudesse revelar a eles que aquele era o tempo messiânico, que era o tempo final. Ok? Bom, aí nós temos então a negação de Jesus. A negação de Jesus começa de uma forma bastante dramática, quando diz que, no versículo 12, suspirando profundamente em seu espírito, ele disse. Aqui nós temos uma construção em grego bastante interessante, tá bom? Neste sentido aqui, espírito denota justamente aquilo de mais profundo que existe dentro do sujeito. Jesus, nesse momento do evangelho, já chegando na sua metade, próximo, não é, ao início da sua caminhada efetivamente para Jerusalém, ele sente, de fato, não é, profundamente esse desafio. E aí Jesus, então, responde a estes fariseus com uma pergunta. Porque esta geração procura um sinal? Aqui, o termo geração, geneia, em grego, significa, não é, um ancestral comum. Tá bom? Só que é muito interessante que dentro do texto, esta é uma palavra que tem um sentido negativo. E é muito interessante perceber isso. Não é? Jesus fala de modo muito claro a respeito desta geração que é má e adúltera, lá no capítulo 8, versículo 38 desse texto de Marcos. Né? E é muito interessante que lá no capítulo 9, versículo 19, Jesus fala dessa geração que não tem fé. Uma geração que não crê. Olha que dado interessante. Então Jesus está usando uma palavra que para o leitor de Marcos, de forma muito clara, ela tem uma conotação negativa. Aliás, o capítulo 13, versículo 30, vai enfatizar, justamente no sermão escatológico de Jesus em Marcos, o fato de que essa geração não passaria sem que todas essas coisas acontecessem. Nesse sentido, apontando para o dado escatológico. Então, quando Jesus fala a palavra geração, ela vem com essa carga de significado negativo mesmo, tá bom? E aí o texto continua. Em verdade vos digo que a esta geração, nenhum sinal será dado. Ora, aqui de forma bastante solene, nós temos no versículo 12 aquela construção na qual Jesus, ele fala o amém antes de pronunciar aquilo que vai ser o dado mais importante. Em outras palavras, não é? Eu quero te dizer o seguinte: aquilo que em português está em verdade, em grego se usa a transliteração da palavra hebraica amém. Então eu vou ler no grego para você entender o que eu estou falando. Amém legó rimim. O que é isso? O termo amém, que significa assim seja, é colocado antes daquilo que Jesus vai dizer, justamente para enfatizar a sua autoridade, pessoal. Justamente para dizer que ele é aquele que exclusivamente pode dizer o assim seja antes de qualquer coisa que ele vai falar. Sua palavra tem autoridade. Ok? E é muito bacana perceber isso justamente pelo fato de que antes
antes, Jesus já havia pronunciado este amém, aparecendo, não é, em momentos cruciais do texto de Marcos. Por exemplo, quando Jesus foi desafiado a respeito daqueles que vieram questioná-lo sobre o seu poder de expulsar os demônios, lá no capítulo 3, versículo 28, quando aqueles seus acusadores falavam que ele expulsava os demônios por força de Beelzebul. Jesus responde: em verdade vos digo, tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem, não é? E aí toda aquela questão do pecado contra o espírito e tal. Essa construção do amém, do em verdade, ela aparece aqui, né, dentro desse contexto. E ela vai aparecer tanto também quando Jesus ele é desafiado, tá bom? Então, capítulo 3, versículo 28, como eu falei, mas também capítulo 8, versículo 12, capítulo 9, versículo 1, 13, 30, 14, 18 e 30, quanto também nos momentos em que ele faz uma promessa. Olha que dado interessante. Capítulo 9, versículo 41, capítulo 10, versículo 15 e versículo 29, capítulo 11, versículo 22, capítulo 12, versículo 43, capítulo 14, versículo 9 e versículo 25. Então veja, Jesus usa essa construção em verdade, entre aspas aqui, amém, vos digo, em todas essas situações. E durante a narrativa da paixão, Jesus também vai utilizar justamente o termo amém. E ele vai utilizar justamente para mostrar ao leitor que ele tem o poder de fazer isso, pessoal. Tá bom? Então, lá no capítulo 14, versículo 18 e no versículo 30. Então é uma construção muito interessante usada aqui por Marcos. E nesse sentido, Jesus está dizendo: a esta geração, em verdade, assim será, assim é, nenhum sinal será dado. Mais uma vez aqui o termo sinal aparece. E aí o texto conclui dizendo: e deixando-os, embarcou de novo e foi para a outra margem. Aqui o texto termina fazendo a ligação com aquilo que vem depois, que será a cura de um cego na cidade de Betsaida, iniciando, portanto, um processo muito importante dentro desta narrativa toda, pessoal. Tá? É bastante interessante isso e nós vamos observar este processo de conclusão dessa primeira parte do Evangelho logo daqui a poucos versículos mais à frente, tá bom? Então, dizer isto no versículo 13, que ele foi para o outro lado da margem e a narrativa vai terminar lá no versículo 22 em Betsaida, tá bom? Curando um cego vai ser fundamental para a compreensão do Evangelho de Marcos como um todo. Continue acompanhando aqui os vídeos do nosso canal e você vai entender o que eu estou falando, beleza? Que Deus te abençoe. Até amanhã, com a graça de Deus, firmes e fortes, todos os dias estudando o texto bíblico aqui com vocês. Valeu, tchau!